Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, quinta-feira, dia 6 de março de 2025. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo 1, o primeiro capítulo do segundo livro de Crônicas. Mas, antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar, compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Eu sempre digo, quando você curte, comenta e compartilha, o YouTube entende que esse vídeo foi relevante para você e assim ele acaba sugerindo e entregando para muitas outras pessoas também. Se você puder, pegue o link desse vídeo, manda aí no grupo do WhatsApp da sua família, dos seus amigos, para que todos tenham acesso a esse conteúdo tão enriquecedor, tá bom? Nós estamos voltando aqui aos nossos estudos, aqui no Evolução Diária, depois desse feriado aí de carnaval. Hoje nós vamos começar um novo livro, o livro de 2 Crônicas, e assim como o primeiro livro de Crônicas, ele vai abranger aqui praticamente as mesmas informações de 1º e 2º Samuel, de 1º e 2º Reis. Então 1º e 2º Crônicas, na verdade, tem o foco mais no aspecto sacerdotal da época, e o livro de 2ª Crônicas é praticamente uma avaliação da história religiosa daquela nação, né? Desse tempo da nação de Israel, tá bom? Então nós vamos aqui fazer a leitura na íntegra, capítulo 1 de 2 Crônicas, tem 17 versículos, é bem curtinho. O texto diz assim, nós estamos lendo na versão NVI: Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza sobre o seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Só fazendo aqui um parênteses, tá? Trazendo uma explicação rápida, nós terminamos o último capítulo de Crônicas, onde Salomão foi ungido, onde a gente vê que ele sente o peso da responsabilidade e tudo mais. Agora ele já está estabelecido no trono. Salomão ele reuniu todo Israel, os líderes de 1.000 e de 100, os juízes, todos os líderes de Israel e os chefes das famílias. E foi com toda a assembleia ao lugar sagrado, no alto de Gibeon, pois ali estava a tenda do encontro de Moisés, servo do Senhor, que havia feito no deserto. Davi tinha transportado a arca de Deus de Kiriat Jearim até a tenda que tinha armado para ela em Jerusalém. O altar de bronze de Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, estava em Gibeon, em frente ao tabernáculo do Senhor. Ali Salomão e a assembleia consultaram ao Senhor. Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. E naquela mesma noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser que eu te darei. Salomão respondeu: tu foste muito poderoso, muito bondoso com o meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa ao meu pai, pois fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar essa nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: já que este é o desejo do teu coração, você não me pediu riqueza, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual eu fiz rei. Você receberá o que pediu, mas eu também vou te dar riquezas, bens, honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Então Salomão voltou de Gibeon, de diante da tenda do encontro, para Jerusalém e reinou sobre Israel. Salomão juntou carros e cavalos, possuía 1.400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte das guarnições de algumas cidades e outra perto dele em Jerusalém. O rei tornou tão comum a prata e o ouro em Jerusalém, quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas de Cefela. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores dos reis os compravam. Importavam do Egito um carro por 7,2 kg de prata e um cavalo por 1,8 kg, e os exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. Tá bom, gente? Essa é a leitura na íntegra do primeiro capítulo aqui, do segundo livro de Crônicas, né? Lembrando que nós estamos adentrando num novo livro hoje. Então o capítulo 1 aqui de 2 Crônicas vai narrar literalmente o início do reinado de Salomão. Então aqui vai começar a falar acerca desse início desse reinado e vai destacar o pedido que ele fez a Deus, que foi um pedido por sabedoria. Ele clama a Deus por sabedoria. Salomão aqui é estabelecido a rei, né? E o governo dele é bem fortalecido. Ele reúne líderes e vai para um lugar chamado Gibeão, onde estava o tabernáculo e o altar da adoração daquela época. Salomão faz uma oferta. Nessa oferta ele oferece 1000 holocaustos ao Senhor. Deus aparece a Salomão na mesma noite e lhe concede um pedido, ou seja, em sonho, o Senhor aparece a ele naquela noite e fala para ele:
pede-me o que quiser que eu te darei, eu vou te conceder um pedido. Salomão, ele clama por sabedoria, por conhecimento, para governar Israel. Deus agrada do pedido de Salomão e, além de sabedoria, Deus concede riqueza, bens e honra. Salomão volta para Jerusalém e governa sobre Israel. Aí o texto no final diz que ele acumula carros e cavalos, ele importa cavalos do Egito e estabelece um comércio de grande escala, né? Então ele torna Jerusalém extremamente próspera na sua época, tá bom? Então a gente vê um reinado debaixo de paz e muita prosperidade. O que a gente pode extrair de lição de aplicação prática desse texto? Gente, nesse texto tem algo muito poderoso que muitas vezes passa despercebido. É isso mesmo. Esse texto, ele marca algo muito poderoso que muitas vezes passa despercebido. Muitas pessoas leem, mas não se atentam aos detalhes do texto bíblico. Então note que Deus aparece para Salomão e nessa aparição teofânica, nesse sonho, Deus diz assim para ele: pede o que você quiser que eu vou te dar. Então Salomão, ele faz algo que agrada o coração de Deus. Eu não sei se você está percebendo aqui, mas olha só que interessante. Salomão faz algo que agrada o coração de Deus. Deus aparece para ele aquela noite em sonho e fala: meu filho, pede qualquer coisa que eu vou te dar. Eu não sei o que você, se fosse você no lugar de Salomão, o que você pediria para Deus. Mas na verdade aqui, Deus estava dando para Salomão um cheque em branco. Deus estava dizendo o seguinte: olha, eu vou te dar um cheque em branco. Era como se Deus estivesse dizendo a Salomão: você preenche o cheque que eu vou te dar e eu assino para você. Então o que Deus fez aqui foi literalmente um cheque em branco nas mãos de Salomão. Ó, coloca o que você quiser nesse cheque que eu vou assinar e vou conceder o desejo do teu coração. Agora, a pergunta é: por que Salomão foi digno de tanta confiança? Por que Salomão, né, Deus aparece para ele e fala: pede qualquer coisa, né? Muitos vão dizer: ele foi o filho de Davi, Deus tinha uma aliança com Davi, Deus queria honrar essa aliança com Davi. Não, gente, não foi porque Salomão foi o filho de Davi. O texto é bem claro, ele diz o seguinte: o rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios. Tá aqui a grande sacada, tá aqui literalmente o porquê que Salomão, ele foi digno de receber um cheque em branco da parte de Deus. Ele vai oferecer sacrifícios, ou seja, oferecer ofertas, pois ali ficava o principal lugar sagrado, onde o povo subia para adorar a Deus, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Ou seja, depois disso, Deus aparece a Salomão e toda essa confiança não é fruto do acaso e nem porque ele foi filho de Davi. Na verdade, o Senhor se agradou da atitude de Salomão. Salomão fez algo que mexeu com o coração de Deus. Essa atitude foi uma grande oferta, uma oferta grandiosa e muito generosa. Essa oferta move o coração de Deus a ponto de Deus dar a Salomão qualquer coisa que ele pedisse. A Bíblia diz que Salomão ofereceu 10.000 holocaustos. Sabe o que isso significa? Que ele ofereceu uma oferta diante do Senhor. Ele ofereceu, na verdade, nada mais, nada menos do que 1000 cabeças de gado. Ele levou uma comitiva, 1000 cabeças de gado para sacrificar ao Senhor naquela noite. Ele recebe uma responsabilidade muito grande, que era reinar depois de Davi. Nós vemos no capítulo anterior, ele um tanto quanto preocupado, sentindo o peso da responsabilidade. É claro que ele foi muito bem instruído por Davi. E esse Salomão sabia literalmente do peso de uma oferta. E ele vai fazer uma oferta diferenciada, uma oferta que agrada e muito o coração de Deus. Então, olha só, gente, esse texto nos mostrando o poder de uma oferta, né? O poder de uma oferta pode desatar nós ao seu favor, sabe? Coisas que estão ali amarradas, coisas que não vão para frente. Se você entender literalmente o poder de uma oferta, com uma oferta diante do altar do Senhor, você pode desatar essas coisas amarradas. Uma oferta tem o poder de mover o mundo espiritual ao nosso favor. A oferta tem o poder de ativar a palavra profética. Isso me faz lembrar de Noé. Quando Noé nasceu, né? O pai dele disse que ele traria paz sobre a humanidade. E depois da questão ali do dilúvio, da arca e tudo mais, quando ele desce e ele pisa em terra firme, a primeira coisa que ele faz é entregar uma oferta ao Senhor. E essa oferta foi ativação, porque ali Deus diz: agora nunca mais o mundo acabará em água. A partir de agora, cada um será responsável. Lei da semeadura: o que você planta é o que você colhe, né? Se o seu pai pecou, você não vai pagar o preço do pecado do teu pai, né? Se o seu filho peca, o pai não vai pagar o preço do pecado do filho. Então ali é inaugurada uma nova dimensão.
E tudo isso foi uma oferta, destravando a palavra profética. Quando Noé nasce, o pai dele diz: esse menino vai ser responsável por trazer paz. Só que a paz só vem acontecer depois que ele faz uma oferta já adulto, um homem formado, pai de família. Então, o pedido de Salomão, voltando para a história aqui, foi por sabedoria. Ele não pede fama, ele não pede riqueza, ele não pede nenhuma outra coisa. Ele pediu por entendimento, entendimento para julgar a causa do povo de Deus. Ele diz: tão grande é o teu povo. Eu, como rei, preciso de entendimento, de sabedoria para julgar a causa desse povo. O texto diz que Deus se agrada do pedido de Salomão. E Deus diz: então tá, já que você pediu não para os seus próprios prazeres, eu vou te dar tudo que você pediu e muito mais. Gente, é muito importante. Tiago diz: pede e não recebe porque não sabe pedir. Por que não sabemos pedir? Porque muitas vezes o que a gente pede está ligado com a nossa vontade, com o nosso prazer, com os nossos desejos carnais. E nós precisamos entender que Deus, ele concede os nossos pedidos desde que esses pedidos estejam alinhados a um propósito espiritual, ou seja, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. O próprio Jesus faz um pedido para Deus no Getsemane, no momento mais difícil da vida dele. Ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice de dor e de aflição, mas, porém, contudo, aí está a grande chave: que seja feita a tua vontade. O que Jesus diz? A minha vontade é, porém, que seja feita a tua vontade. Pedir certo é pedir conforme a vontade de Deus. Pedir certo abrange um propósito de vida espiritual. Pedir certo vai muito além de pedir aquilo que nós queremos. Então, quando Salomão pede algo que abrangia um propósito maior, Deus diz: além disso, eu vou te dar riqueza, fama, honra e muito mais, porque ele não pede para o seu próprio prazer, ele pede para o cumprimento de um propósito de Deus. A aliança de Deus com Davi, Salomão, seria o cumprimento desse propósito, a continuidade dessa aliança. Então, quando ele pede entendimento para julgar a causa do povo, depois de uma oferta tão extraordinária, a maior oferta da história da Bíblia, ele faz uma oferta assim que ninguém fez, e por isso Deus diz: ninguém, nem antes e nem depois de você, não haverá ninguém do teu tamanho. Você será honrado, você será grande, e não haverá na face da terra homem maior, nem antes e nem depois de Salomão. Então a gente pode observar aqui que Deus dá a Salomão muito mais do que ele pediu. Por quê? Porque o pedido dele, né, e a oferta dele agradou o coração de Deus. Essa história de Salomão nos ensina que a generosidade e a busca sincera por Deus vão mover o mundo espiritual, sobrenatural, ao nosso favor. A oferta dele foi uma expressão de honra e gratidão. E o seu pedido revela um coração alinhado com o propósito de Deus. Então, olha só, uma oferta que foi uma expressão de honra, uma expressão de gratidão, uma oferta extraordinária, movida, né? Depois disso a gente vê um pedido, ou seja, ele se move por um coração grato ao Senhor, ele se move pelo desejo de honrar ao Senhor, e aí depois que Deus aparece para ele e fala: pede o que você quiser, ele faz um pedido alinhado com o coração de Deus. Ele faz um pedido alinhado com o propósito espiritual, ou seja, aquilo que Deus tinha para a vida dele. Então Deus não apenas responde o pedido de Salomão, mas o abençoa com muito mais do que aquilo que ele pediu. Isso vai mostrar que quando a nossa prioridade é uma prioridade correta, Deus nos surpreende com a sua generosidade. Deixa eu repetir isso aqui para você entender. Quando a nossa prioridade é uma prioridade correta, Mateus 6,33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Isso foi literalmente o que aconteceu com Salomão. Ele priorizou as coisas do Senhor, ele queria julgar a causa do povo, cuidar do povo de Deus, e Deus diz: porquanto você tem no seu coração o desejo de fazer a minha vontade, eu vou fazer todas as suas vontades. Eu vou te colocar em posição de honra, você vai ser rico, você vai ser muito bem sucedido onde você colocar a sua mão, seu nome vai ser conhecido, você vai ser honrado. E que essa lição nos inspire literalmente a buscar a Deus com sinceridade, a ofertar a Deus da maneira correta, com fé, e a confiar que Deus sempre dará muito mais do que aquilo que a gente possa pensar ou imaginar. Uma oferta de generosidade agradou o
coração de Deus. Salomão fez uma oferta extremamente generosa. Essa oferta agrada o coração de Deus e Deus concede a ele muito mais do que ele podia pensar ou imaginar. Amém, gente? Glória a Deus! E assim nós finalizamos o primeiro capítulo do segundo livro aqui de Crônicas. Agora eu quero te convidar a agitar as redes sociais, tirar um print da tela, postar na sua rede social, me marcar para eu repostar tudo, curtir, comentar e compartilhar, em nome de Jesus. Isso é muito importante para o crescimento e desenvolvimento aqui do nosso canal, tá bom? Sua evolução diária tem sido bênção para você, curte, comenta, compartilha, tira print da tela, faz tudo direitinho. E eu te espero aqui amanhã para mais uma evolução diária às 7h40. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.